Olá, aqui quem fala não é o Valdomijo, é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Apesar que com esse chapéu, né, família, fica na dúvida, né? Mas é eu mesmo. Então, vamos lá, porque o conteúdo hoje, finalmente eu trago uma boa notícia. Pelo menos pra mim foi e acredito que pra maioria de vocês também será. Já conheço vocês, não é? E a maioria aqui é um público conservador, que defende a família tradicional, a moral, os bons costumes e etc. Então, meus nobres irmãos, acredito que isso vai alegrar vocês. O Siqueira Júnior, que é aquele cara, para quem não conhece esse aí da imagem que eu vou colocar, ele recebeu um processo do cara que fez o papel ali de Cristo em um dos desfiles, né, do dia do orgulho LGBT. Esse camarada inventou, né, a pedido é claro ali dos organizadores, né, contrataram ele para fazer o papel de Jesus Cristo crucificado. E aquilo chamou muita atenção, até pela forma vulgar que ele se expôs ali, e porque o cristianismo, né, embora ensine todos nós a amar, e é o que a gente faz, quem é verdadeiro cristão ama ao próximo, não odeia, a gente ama, respeita a opção de qualquer pessoa que seja. Acreditamos que tem que ser assim, até para um convívio também, não só pela espiritualidade, que nos obriga pela religião a respeitar e amar todos, não é? Quem é cristão sabe disso, mas também para o convívio até pela sociedade. Porque se a gente começar a excluir ou denegrir pessoas pelas escolhas delas, não teria como ter um bom convívio. Então, além da espiritualidade, né, tem também a religião que ensina a gente a respeitar. Cada um tem a sua opção, tem um livre-arbítrio para escolher o que quiser que seja. Só que esses caras nunca respeitaram, né, falando do movimento em si, não das pessoas, a maioria do movimento LGBT, né, dessa organização, eles nunca respeitaram a religião. Você vê que lá eles fazem questão de escarnecer, não é de hoje, principalmente na época que a internet não tinha essa força toda, os desfiles, né, do orgulho LGBT, a comemoração desse dia, o que é que eles faziam? Vou colocar a imagem aí para você dar uma lembrada. Santos católicos destruídos, crucifixos enfiados naquele lugar, crianças no meio daquilo ali, sensualizando, com roupas que não eram adequadas. Eu nem posso mostrar mais isso, porque se mostrar já sabe o que acontece. Era um verdadeiro absurdo. Eu fiz vídeos na época que podia, né, ainda que dava pra falar, e era um verdadeiro absurdo. Ninguém aguentava ver aquilo e não ficar indignado. E acharam pouco, né, à medida que os anos foram passando, eles não puderam mais, até porque deu muito ruim, né, os canais conservadores como o nosso mesmo, que começou há 7 anos atrás, a gente fez matéria mostrando aquilo ali, e eu lembro que deu mais de 100 mil visualizações na época. O pessoal ficou realmente revoltado, porque não sabia, porque a mídia não mostrava esse lado obscuro daquele dia, né, do que rolava ali, com dinheiro público inclusive. Esses artistas adoram dar uma de militância, não, eu apoio a causa, mas quando tirar a verba deles, como o Bolsonaro fez agora, nenhum quis fazer o show de graça, né? Só querem fazer o show se receberem muito dinheiro, Ivete e etc. Só querem fazer o show lá, por isso que dá tanta gente, inclusive, né? Diga-se de passagem, o dia do orgulho LGBT dá tanta gente por causa disso. Leva um artista, é praticamente um show de graça para todo mundo, com as celebridades do Brasil. E aí, foi se cortando as verbas, hoje já não tá mais como era antigamente, mas eles vão tentando inventar novas maneiras, né, de atacar a família tradicional, de atacar, escarnecer, inclusive, que é crime, eles fazem isso o tempo todo, a religião dos outros. Então, em vez de enfiar o crucifixo naquele lugar, destruir a imagem de santos, que pegou muito mal para eles, porque embora a grande mídia não mostrasse, nós estávamos aqui para mostrar. Então eles mudaram de estratégia. Não, vamos fazer agora um Jesus Cristo, vamos atacar a religião deles, colocando um Jesus Cristo nessa posição, porque isso, obviamente, né, se eles não acreditam, tudo bem, tem um direito, mas não precisa atacar a religião dos outros fazendo isso. Mas fazem. Cada ano que passa, escolas de samba, filmes, séries, etc., eles fazem de tudo para colocar isso lá e dão dinheiro para que isso aconteça. Então é terrível a situação. E aí, o Siqueira Júnior, representando a maioria do que pensa a população, acredito, não sei nem se é pensamento dele próprio, mas o Siqueira Júnior, ele tem falado muito o que o povo queria dizer, o que o povo queria falar, só que não tem espaço, não tem alcance, não tem a oportunidade de dizer essas coisas. Então o Siqueira Júnior tem dito isso, e por isso mesmo é que ele tem crescido tanto e ao mesmo tempo tem sido tão odiado pelo meio dele mesmo. A própria mídia, a grande mídia, a velha mídia, odeia o cara, e não é de hoje. Então eles fizeram questão de divulgar que ele tinha perdido o processo para modelo, seria 30 mil reais, né, que ele teria que pagar de indenização a essa modelo por ele ter usado palavras duras contra o que ela fez, não contra ela, ele falou contra o que ela fez. E aí quando ele perdeu em primeira instância, meteram o pau, olha aí, ó, o Siqueira Júnior agora vai ter que pagar 30 mil. Ele recorreu e agora venceu. E aí os caras estão com aquela cara, né, de quem comeu imbu azedo, revoltados, e eu vou ler a matéria aqui da UOL e vou explicar para vocês que é um belo exemplo de manipulação de matéria, meus irmãos. Um belo exemplo de manipulação. Vamos ver junto aqui.
TJ absolve Siqueira e diz que é lícito chamar gays de tipos desgraçados. Peraí, família, eu mudei aqui a palavra, como vocês podem ver, porque eu quero até dizer ao analista que vai ver esse vídeo que não limite o canal como estão fazendo, não deixe os vídeos amarelados, porque o que a gente está falando aqui é de uma matéria, a gente não concorda com isso, apenas estamos falando o que aconteceu e tentando tirar o que é manipulação da própria matéria dos fatos. Só isso é o que a gente está fazendo, tá certo? Então vamos continuar aqui. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a decisão de primeira instância que havia condenado o apresentador Siqueira Júnior da Rede TV a pagar 30 mil de indenização para a modelo trans Viviane Beleboni. No ano passado, Siqueira utilizou a imagem da modelo, que ficou famosa por representar Jesus Cristo crucificado na parada do orgulho LGBT, ao tratar de um crime cometido por um casal de mulheres lésbicas. Peraí, deixar bem claro. Nesse dia, o que o Siqueira Júnior fez foi pegar aquela imagem que estava sendo a mais comentada, inclusive internacionalmente, porque outros lugares já respeitaram mais. Aqui no Brasil estava tudo avacalhado. Então pegaram aquilo ali, como a imagem teve uma repercussão muito grande, o Siqueira usou essa imagem para atacar não o modelo, que é modelo, é um homem, não o modelo, mas sim o movimento em si, não a pessoa, como eles quiseram dar a entender no processo. Por isso mesmo é que perderam, porque não agem com a verdade. Tudo dessa galera tem que ser manipulado, se fazerem de vítima, tá certo? Vamos lá. Isto é um lixo, uma bosta, um tipo desgraçado, afirmou o apresentador em seu comentário que relacionava a homossexualidade ao crime e dizia que homossexuais estão arruinando a família brasileira. Ao absolver Siqueira, o desembargador Rodolfo Pelizari, relator do processo do TJ, afirmou que ele não teve o intuito específico de difamar a modelo ou de prejudicar sua honra e sua imagem. Em verdade, a crítica foi dirigida a toda a comunidade LGBT, de forma genérica. Afirmou, a conduta do apresentador não é ilícita, sendo uma mera crítica por entender que sua religião havia sido ofendida por homossexuais, a quem entende serem avessos a Jesus Cristo. Então, meu irmão, você, né, que raciocina, você entendeu aqui. Ele não fez uma crítica diretamente à pessoa, mas sim ao movimento em geral. E por isso é que o desembargador agiu com justiça, pelo menos dessa vez, graças a Deus. Os caras viram, porque o que eles querem fazer desde o começo, e eu já falava isso, o movimento, repito, não as pessoas, esse movimento quer criminalizar qualquer opinião contrária. E o pior é que as plataformas estão indo na mesma onda. As plataformas digitais estão indo na mesma onda. Qualquer pessoa que dá uma opinião contrária, negativa, não é? Já é tido como, esse cara aí é odioso. Tem que limitar o canal dele, as pessoas não podem ter acesso a isso, a página, o que você tiver, o blog. Tá acontecendo isso e a gente não pode permitir, família. Porque isso é um começo para que se instale uma ditadura. O livre pensamento ele tem que ser sempre respeitado. O que a gente não pode permitir é ofensas baratas. Né? Isso aí tudo bem, mas não é o caso aqui. O movimento desrespeita a religião e o movimento recebeu uma resposta adequada, não pessoas, não a escolha das pessoas. É isso que a gente está deixando claro aqui. O desembargador disse que o Estado não pode censurar o direito de dizer o que se pensa e que a crítica de Siqueira pode até ser um equívoco crasso, mas não uma manifestação ilícita do pensamento. Cabe recurso da decisão que foi referendada pelos desembargadores Matias Couto e Monarco da Silva. Na ação, a defesa da modelo afirmou que, após a divulgação do programa, na qual a imagem dela foi relacionada a um crime, houve diversas ofensas ao gênero. Viviane foi hostilizada e recebeu ameaças e acusações nas redes sociais. Ela não se enquadra no princípio da dignidade da pessoa humana? Perguntou à justiça a advogada da modelo, Cristiane de Novaes. Aí tem a resposta do advogado de Siqueira, escuta. Ao sair desfilando vestida de Jesus Cristo, deveria ter previsto que tal manifestação chocaria a sociedade, afirmou no processo o advogado. Então, meu irmão, repito, graças a Deus que houve justiça, né? Parabéns para esse desembargador. Cabe recurso ainda, acredito que eles vão recorrer, porque essa galera não gosta de perder, não é? Mas, meus irmãos, é uma coisa que as pessoas, né, vivem numa correria tão grande, um problema tão grande do dia a dia, que a Matrix é justamente isso. Ela inventa problemas, ela cria esses problemas, que é para que você não possa pensar no que realmente está mudando a sociedade. As leis sendo criadas, literalmente dizendo para qual direção você deve ir. O seu direito de ter o seu livre pensamento, de ter sua escolha, está sendo restringido. Porque à medida que eles colocam tudo que é opinião contrária a uma opção de uma pessoa, eles colocam isso como crime, você acaba criando um regime em cima disso. É uma ditadura. Então, meu irmão,
Eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você entenda isso. Pode até parecer bobagem, só que não é. É uma coisa mais séria do que a gente pode pensar. Porque se você lembrar, principalmente, e é isso que eu venho falando nesse canal, galera, esquerda e direita serve ao sistema, mas a esquerda é muito pior. Se você lembrar um pouquinho do passado, pegar os nossos vídeos mesmo aqui do canal, volta aí, bota vídeos mais antigos. Você vai ver professora passando batom em criança, querendo que menino vá pra escola de saia, dizendo que se pegar dois meninos pequenos, 5 anos de idade, se beijando, você tem que deixar porque eles estão se descobrindo. O professor não deve repreender, caso repreenda, vai sofrer por causa disso, né? Vai sofrer o peso da lei. Então diversas dessas coisas estavam acontecendo, a gente não pode esquecer isso. Porque pra voltar, ó, é um segundo. Até porque eu disse a vocês que tem um movimento global para trazer a esquerda de volta pro mundo todo. Pro mundo todo. E a gente precisa ficar esperto. Tá certo, irmãos? Então eu vou ficando por aqui. Eu agradeço você que me assistiu, me aguentou assistir até agora. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e sempre encarando o sobrenatural.